teve só apenas um jogo nessa semana para a gente debater por aqui. O Palmeiras teve um grande clássico, quer dizer, grande clássico, mais no nome, na expectativa do que propriamente foi o jogo, né? Enquanto que o jogo do Corinthians foi completamente comprometido pelas condições climáticas adversas que rolaram lá na Arena Corinthians, mas me levantou algumas questões, Marião, que, assim, eu não estive lá na Arena Corinthians para saber realmente o volume da água. Sim. Mas eu já vi muita chuva por ali e já vi o sistema de drenagem daquele campo, que, aliás, é um estádio de Copa do Mundo, né? Eu já vi o sistema de drenagem funcionar de uma maneira muito mais eficiente do que o que aconteceu. Parece que a chuva foi muito forte mesmo, porque em poucos minutos não tinha mais jogo, né? Não tinha mais futebol, e um jogo muito comprometido, então fica até difícil a gente fazer alguma análise se o time teve evolução, se não teve evolução, por conta das condições climáticas da partida. Corinthians e Santo André, placar de 1-1, isso até acabou saindo bom para o Thiago Nunes, eu acho, porque se a gente tem o campo em plenas condições e o time não tem evolução, mais críticas ele ouviria. Como com 10 minutos de jogo já virou um lamaçal completo o campo, isso ele acabou aliviando um pouco a barra para ele, né? Porque qualquer resultado que fosse ali, eu acho que não caberia nem elogios e também não caberiam críticas. Então ele acabou passando ileso, uma porque ele não perdeu o jogo e outra porque realmente o jogo foi totalmente comprometido, né? Virou só bola para o alto, o Santo André se defendendo, Corinthians só fazendo chuveirinho na área, então fica até difícil a gente comentar alguma coisa, mas para a gente iniciar falando do Corinthians, temos o áudio, né, do Thiago Nunes, então vou deixar o técnico do Corinthians falar um pouco sobre a partida e depois a gente continua aqui para discorrer sobre o jogo. A gente criou muitas situações de gol. E nem falo em finalizações, né? Porque as pessoas têm falado muito em finalizações e o Corinthians realmente finaliza muito. Deve ser a terceira ou quarta equipe que mais finaliza no campeonato. Mas principalmente pelas chances criadas de gol. Nosso time hoje sofre um problema direto com o aproveitamento, né? E a gente está sofrendo porque os adversários estão criando pouquíssimo e quando criam acabam fazendo gol. E estamos tentando achar um padrão nos gols sofridos, sabe? E aí não tem um padrão. Cada jogo tem uma circunstância diferente que às vezes colabora, às vezes não colabora. E aí dentro disso a gente está tentando remediar jogo a jogo, principalmente essa questão defensiva, porque ofensivamente estamos criando, produzindo para vencer, mas falta o tal do detalhe do gol, né? Mesmo com o campo molhado a gente poderia ter vencido hoje, né? Então esse é o sentimento que a gente fica nutrindo de que poderíamos. Então, somente com persistência e repetição, né, e muita crença que a gente pode sair da situação aí incômoda de não vencer já alguns jogos. Esse aí foi o Thiago Nunes aí falando sobre o time perder muito gol, ser um time que finaliza muito. O que você achou aí, Diego, do que o seu treinador falou? Eu acho que tem uma parcela dele, mas também tem uma grande parcela dos jogadores, né? Porque tem muito gol ali que é errado que não podia errar, né? Pois é, vamos por partes, né? No primeiro momento da entrevista aí, que a gente ouviu um trecho da entrevista coletiva dele, ele dizendo que o Corinthians cria muitas chances de gol todos os jogos, talvez é a terceira equipe que mais cria chances de gol. Eu tenho minhas dúvidas. Sinceramente, eu não fiz esse levantamento. Então, assim, não vai ser leviano da minha parte aqui falar que ele está errado ou não está, mas é aqui apenas um achismo. Eu tenho, sinceramente, minhas dúvidas. Não vejo o Corinthians criando tantas chances assim. Eu acho que são muitos cruzamentos. Se fizer o levantamento de quantos cruzamentos o Corinthians faz por partida, é um negócio inacreditável. E aí não é cruzamento ou um passe, né? É simplesmente se livrar da bola e jogar a bola para a área para ver o que acontece. Enfim, o Thiago Nunes disse que o Corinthians cria muitas chances de gol e poderia até ter vencido o Santo André. Como eu disse, devido às condições climáticas bem adversas na partida, fica difícil a gente fazer uma análise se o time realmente
teve jogada trabalhada, teve evolução de mudar a última partida para essa partida para ver um maior entrosamento entre os jogadores, entre os atletas. Eu não vi o jogo da maneira como o técnico do Corinthians viu. Eu acho que o Corinthians mais uma vez fez uma partida ruim. Claro, mais uma vez, um campo daquele estado fica difícil a gente fazer qualquer tipo de análise. Então o jogo se transformou no que não é o futebol, né? Os zagueiros jogando a bola para o alto para tentar o Bocelli e o Wagner Love brigarem pelo alto para ver se alguma bola sobrava para os meio-campistas. O Santo André fez o gol no momento que começou a cair a chuva, então, claro, o Santo André teve seus méritos de fazer o gol e depois se segurar lá atrás, e quase que deu certo, né? Porque o gol do Corinthians foi sair apenas numa falha do goleiro Fernando Henrique do Santo André, que fazia uma partida muito boa, e num lance capital, já no finalzinho do jogo, ele foi sair dando um soco na bola, errou totalmente o tempo, e o Bocelli atrás dele cabeceou para salvar a pele do técnico do Corinthians e não sair com mais uma derrota nesse campeonato. O Corinthians com desempenho patético, né, no Campeonato Paulista. Eu não vou ser resultadista aqui e abraçar as pessoas que gostam do resultado imediato, mas claro que não dá para deixar de olhar para a tabela de classificação e ver que o Corinthians é o lanterna do seu grupo, é o último colocado de um grupo fraco nesse Campeonato Paulista. O time realmente não consegue vencer os jogos, e aquilo que a gente falou, né, Marião? Na semana passada eu bati muito nessa tecla, que o Corinthians ele toma gol todos os jogos. Todos os jogos o Corinthians acaba sofrendo gols. Então assim não dá. Assim não dá para o time constituir uma confiança para jogar a partida se todo jogo o Corinthians sai atrás do placar, e é um time que não tem força para reagir, não tem força para reação, né? Não consegue virar um jogo, toma gol em todos os jogos. Eu estava aqui falando com a galera da rádio que eu trabalho, e estavam falando sobre o Fábio Carille, né? Fábio Carille estreou lá na Arábia Saudita, uma goleada, veja você, 5-1, e aí despertou, né, polêmicas no grupo da rádio aqui, todo mundo comentando, e eu falei, olha, o Carille, ele é ótimo no momento sem bola. Quando o time dele não tem a bola, ele é ótimo, ele é um dos melhores. Organização defensiva, defesa muito bem treinada, é um cara que constantemente saía de campo sem o time dele levar nenhum gol. Enquanto que o Thiago Nunes tem seus méritos, eu acho, no momento com bola. Eu acho que na proposição de jogo que ele tenta colocar no Corinthians, ele tem boas ideias. E se a gente lembrar do Corinthians do ano passado para esse ano, a gente já consegue ver um pouco dessas ideias. Claro, é muito cedo, a gente ainda não vê o trabalho finalizado e vai demorar muito para que a gente veja isso, porque falta muito tempo e falta qualidade dos jogadores também, né? Eu acho que o trabalho do técnico vai até um momento e depois são os jogadores que têm que resolver lá dentro. Então, para fechar o raciocínio, eu acho que se a gente tivesse o momento sem bola de Fábio Carille e o momento com bola de Thiago Nunes, sairia um baita treinador, né? Sairia um belo treinador. O problema é que um só sabe fazer a defesa e o outro só sabe trabalhar o time no ataque. O Thiago Nunes toma gol todos os jogos. Eu vou falar de novo. Uma defesa que tem Cássio, Fagner e Gil não pode tomar gol todos os jogos. Eu não estou falando aqui de jogadores medianos. Eu estou falando dos caras que eu posso colocar como os melhores do Brasil na posição. O Fagner, para mim, é o melhor lateral direito do Brasil. O Cássio, para mim, se não o melhor, ainda é um dos melhores goleiros do Brasil. E o Gil também está entre os melhores zagueiros do Brasil. Então, assim, um time com esses três caras não pode tomar gol todos os jogos num Campeonato Paulista. Dito isso, falta qualidade na hora que o time tem a posse de bola. O Bocelli é o artilheiro do Campeonato Paulista, incrível, né? O Corinthians tem o artilheiro do campeonato e é o último do seu grupo no campeonato. Ele tem 5 gols. Tá Bocelli empatado com o William. Tem o William, tem o Camilo e tem mais alguém no bolo aí. 5 gols. 5 gols. O seu time tem o artilheiro do campeonato. Todos os gols do time? Quase todos.
Então, assim, se o cara é o artilheiro do seu time, você não pode estar em último do seu grupo. Então, assim, são coisas que não casam. Então, Sim, sim. sabe, tem muita E tá em coisa último de errada. um grupo fácil, né? Fraco. É o que eu falei, é um grupo fraco. Outros times estariam nadando de braçadas dentro desse grupo, caso do Santo André e Palmeiras. Com a pontuação que eles Próprio têm, Novo Horizontino. Novo Horizontino também seria líder do grupo do Corinthians, que, né, ali está uma briga para ver quem não quer ir. Quem não quer participar das quartas de final? Bragantino, Corinthians, Guarani, ninguém está querendo ir, né? Mas enfim, o jogo que não dá para analisar tecnicamente foi muito comprometido. Eu acho que foi bom, como eu disse, foi bom para o Thiago Nunes até, porque se o time não tivesse mostrado evolução, ele sofreria críticas mais pesadas ainda. O time dele não perdeu, que era uma derrota quase certa, mais uma derrota na Arena Corinthians. Então, claro, início de trabalho está muito longe do ser o ideal. É o pior início de Campeonato Paulista do Corinthians desde muito tempo, desde a época do Mano Menezes, né? Quando o Corinthians veio de uma Série B e chegou o Mano Menezes para reestruturar o time e o Corinthians acabou ficando fora das quartas de final do Paulistão daquele ano. E eu tinha dito lá no ano passado que era muito possível que o Corinthians ficasse fora novamente desse ano. Parece que isso está se comprovando. Mas acho difícil. Por mais que ele esteja em último, ele tem quantos pontos de diferença pro líder do grupo? Não, tá tudo muito junto ali, né? Tá tudo muito próximo. Eu acho que é possível, só que o passado que se esses recente. times ganharem os jogos dele, lascou pro Corinthians. E o passado recente das apresentações do Corinthians não inspira o torcedor de confiança, né? Eu acho que existe uma evolução pequena, gradativa, mas onde eu acho que o Thiago Nunes precisa focar, eu não estou vendo evolução, que é na parte defensiva. Eu já falei aqui. Começo de tudo, para você criar uma base sólida de equipe, primeiro passo é a sua defesa ser segura e você parar de tomar gol. E o Corinthians não consegue. Todos os jogos nesse ano, todos os jogos, o Corinthians tomou gol. O que é muito difícil para uma torcida que ficou acostumada por mais de 10 anos de ver um time muito bom defensivamente. E, cara, você ter uma defesa sólida é a base de um time vencedor. Então, enquanto o Corinthians não parar de tomar gol, ele vai continuar sofrendo, porque falta qualidade no momento com a bola e aí não tem força de reação para buscar um resultado adverso. Então, o resultado contra o Santo André não foi tão ruim assim, devido às circunstâncias, sobretudo as circunstâncias do jogo. Poderia ter saído derrotado, não saiu. Jogo com muita chuva, não teve jogo. E agora vamos ver o que vai acontecer. Corinthians e Novo Horizontino é a próxima partida. O Novo Horizontino não é um dos piores times desse campeonato. O jogo é fora de casa. É sempre difícil jogar lá em Novo Horizonte. É uma viagem longa, né? Muitas horas de estrada. Então, vamos ver como o Corinthians vai reagir. É o quarto time do campeonato, na classificação geral. Assim, tá atrás de Santo André, Palmeiras e São Paulo. Pois é, então, o Corinthians vai ter dificuldades mais uma vez, porque jogar lá não é fácil. Eu lembro do ano passado o Corinthians foi até Novo Horizonte, saiu apenas com um empate. Lá é difícil jogar, o jogo do Corinthians eu acho que é sábado às 7 horas, pelo menos não vai pegar o sol da tarde do interior paulista, que é cruel, né? Pelo menos isso. Vamos ver como o time reage, mas muito encaixe ainda precisa ser feito. O time vai sofrendo demais por não ter um volante especificamente de marcação, né? O cara que é ladrão de bolas. Sim. O Corinthians está sofrendo muito com isso, porque o cara que está sendo usado é o Camacho. O Camacho é bom tecnicamente, no momento que tem a qualidade de passe para iniciar uma jogada, mas defensivamente tem muitas deficiências, e eu acho que passa por aí. Passa por aí o fato do Corinthians estar tomando gol todos os jogos, e desse jeito vai ser muito difícil. Lá no lado ofensivo tem que melhorar bastante. Johnny Gonçalves, para mim, ainda não me convence. Pedrinho parece ter resistência do Thiago Nunes, né? Mais um jogo que ele é sacado do time, não joga os 90 minutos. O Luan, se a gente está esperando um cara
que se entrega em campo, que se mata, que corre de um lado para o outro, que participa de todos os lances, esse Luan a gente não vai ter. Tem muita gente aí falando que o Luan é um morto, que o Luan não corre. Cara, é biotipo do jogador. O Luan é um cara de passadas lentas. E ele é assim e sempre foi assim. Eu me lembro quando o Danilo jogava no Corinthians e exigiam que o Danilo fosse mais rápido. O biotipo do jogador não permite que ele seja mais rápido. Então, se o torcedor está esperando que o Luan seja esse cara intenso, que entregue intensidade, que participe de todos os lances, isso, torcedor corintiano, infelizmente não vai acontecer. Ele é um cara que tem, com a bola no pé, é diferenciado, tem um bom remate fora da área, mas ainda precisa de muitos encaixes, né? O Corinthians tem muito, mas muito trabalho a ser feito ainda. Eu estou esperançoso para ver a volta de Danilo Avelar, que eu acho que ele vai ser improvisado na zaga. Eu quero ver como o Thiago Nunes vai trabalhar com ele. Eu acho que é exemplo do que o Luxemburgo fez com o Zé Rafael, colocando ele de volante. Eu acho que o Thiago Nunes, eu gosto da ideia de trazer o Avelar, tirar ele da lateral e trazer ele para a zaga, porque é um cara pesado, não dá para jogar de lateral, mas ele tem uma boa estatura, ele vai bem pelo alto e ele tem um bom passe, então é um zagueiro que poderia iniciar bem a jogada, ele vai bem pelo alto, talvez dê certo, e uma dupla Avelar e Gil, para mim é interessante, mais do que o Pedro Henrique, que tem feito bons jogos. Eu critiquei ele no início da temporada, mas ele tem feito bons jogos, então eu preciso ser justo aqui. Mas o time do Corinthians ainda é muito abaixo, né? Muito abaixo do que o torcedor espera, e mais uma vez, se não vier mais contratações, o segundo semestre do Corinthians promete ser desesperador